Olha, vocês ouviram Jesus falando no Evangelho sobre a realidade da vida espiritual. Há uma realidade na vida espiritual que é um combate espiritual. Não é novidade para ninguém, gente. Quando uma pessoa fala: nossa, padre, eu estava lá em casa rezando, senti uma coisa estranha. Senti uma coisa estranha na minha casa, perto da minha família, das pessoas que estão à minha volta. É lógico que é possível tudo isso, sentir coisas estranhas, como também perceber uma ação do demônio na nossa vida, perceber um ataque diabólico, uma tentação, porque o mal existe, e o próprio Jesus disse que o demônio tanto existe, que ele mesmo quando sai de uma casa, e essa casa se entende por uma alma, por uma vida, ele depois volta a procurar aquela pessoa, ele tenta voltar para aquela casa, porque ele nos rodeia, como diz a palavra de Deus, como um leão prestes a nos devorar. Ele nos procura para nos tirar a graça da salvação, nos tirar da vida eterna, nos levar de novo ao erro, ao pecado. E por isso uma pessoa que venceu um pecado da sua vida, pela vida de oração, buscou sair de um vício, de um pecado, tem que se manter vigilante, tem que se manter na vida de oração, tem que se manter ouvindo a palavra de Deus, porque se assim não for, o mal, o demônio o tentará e o levará para uma situação pior do que antes. E por isso que você vê a pessoa, quando estava no mundo, fazia um monte de coisa errada, teve uma experiência de Jesus, se converteu, começou a vir para a igreja, foi para o grupo de oração, foi acolhida, recebeu oração, começou a mudar de vida. Aí depois, com o tempo, vai ficando com preguiça de rezar o terço, com preguiça de pedir o Espírito Santo, já não vai mais na missa, começa a confessar cada dia mais distante uma confissão da outra, de repente começa a namorar, vai vivendo no pecado, e acha que está tudo bom, vai piorando a situação, e quando vê, ela se afastou de Deus, e caiu numa situação, gente, que os pecados que ela vai cometendo eram piores do que antes dela conhecer o Evangelho, simplesmente porque não vigiou. Então, quando nós abrimos novamente as portas dos grupos de oração, quando vocês são chamados a retomar os ministérios de vocês, na verdade nós estamos em vigilância, nós temos que vigiar, nós precisamos que hajam virgens prudentes, homens e mulheres que entendam que nós estamos num grande combate espiritual pelas almas, e que estejam lá com suas lamparinas, orando, vigiando, e não importa se a oração é um Pai Nosso, é 1000 Ave Marias, se é um batismo, um Pentecoste, se é uma pregação, nós precisamos estar lá com as nossas lamparinas prontos, para que quando o noivo vier, não nos pegue desprevenido, porque, gente, a única pessoa que não fez quarentena foi Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo também não, né? Mas o demônio trabalhou 24 horas nessa quarentena. Gente, vocês lembram quando começou a quarentena, a primeira coisa que fizeram para acalmar a quarentena foi liberar todos os canais pornográficos. Agora todo mundo vai estar muito ocupado, todo mundo está em casa, não tem o que fazer. Não, olha que presente que eu estou dando para vocês. As igrejas fecham, as confissões terminam, os grupos fecham, mas os canais de pornografia estão liberados, não precisa nem pagar. E lá no final dessa quarentena, quantas pessoas viciadas, que não vão voltar, estão viciadas, estão prisioneiras dos vícios, dos pecados, atraídas pelas coisas do mundo. Gente, aquele mal que tinha sido expulso do teu casamento, quando você chegou no grupo de oração, quando você veio para o grupo de oração, você estava lá um pouco depressivo, você estava com uma crise no seu matrimônio, você procurou a igreja porque estava passando por problemas emocionais, espirituais. Então aquilo que no começo era tão leve, e aí você foi conhecendo o batismo do Espírito, a vida em Deus, aquilo é fichinha perto do mal que o demônio preparou para você.
da cilada que ele armou para você, e ele vai te seduzindo. É só uma conversinha, é só um encontro, é só uma amizade, é só um dia, fica em casa hoje. Não, fica ali, espera mais um pouco, um dia após o outro. E o que vai acontecendo, gente? Vão caindo, e não vão suportando, não vão sustentando, e aí começam cada história que só Deus sabe. A tibieza vai tomando conta do coração, uma frieza espiritual, já não reza mais, já não tem mais ânimo, não tem mais amor pelos irmãos. Gente, a vaca vai para o brejo. Então nosso Senhor está nos alertando sobre essa realidade, e Ele está dizendo que a única arma que nós temos contra todo esse mal é permanecermos firmes na fé, é permanecermos firmes na graça que o Senhor nos concedeu, é permanecermos firmes na presença do Senhor, na vida de oração, é permanecermos firmes na certeza de que Deus não tem nos negado, não tem nos desamparado, de que Deus tem nos concedido as graças necessárias para vencermos todos esses males e não nos tornarmos agora inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus Cristo, inimigos da cruz de Cristo com os nossos pecados. Por isso, amados irmãos, é preciso voltar para a vida de oração, é preciso rezar, e isso não tem a ver com os outros, tem a ver com você, tem a ver com a tua fidelidade, e não com os outros que virão para te ouvir, mas tem a ver com o Senhor que te chamou para servir. O Senhor que te chamou para entregar na liberdade de filho de Deus, na liberdade de quem já experimentou a graça de Deus. Eu acho muito forte quando Jesus diz assim no versículo 23: quem não está comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim. Vamos repetir isso, versículo 23, é Lucas 11, 23, repete comigo: quem não está está contra mim. Gente, como que é estar com Jesus? É estar em estado de graça. No entanto, que se você não está em estado de graça, você não pode comungar. E olha, a própria palavra comunhão diz que está em comunhão. Quem não está comigo está contra mim. Jesus é aquelas frases de efeito. Se nós não estamos com Jesus, se estamos no pecado, nós estamos contra o Senhor, gente. Por que o pecado é estar contra? Ah não, eu amo Jesus, eu estou no pecado, mas eu amo Jesus. Gente, o que levou o Senhor para a cruz? O que representa aqueles cravos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus? O que representa aquele lado aberto, sua coroa de espinhos? Estas chagas foram criadas pelo quê? Pelos pecados da humanidade. São os pecados, os meus pecados, os teus pecados, foram os nossos pecados que levaram Ele para a cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas feridas, os nossos pecados, e levou Ele para a cruz. Gente, como que você pode dizer que ama Jesus e crucifica-o com sua vida de pecado, fazendo da tua casa, fazendo da tua vida um antro dos demônios, um antro de Satanás, abrindo a tua casa para que o pecado reine, para que o pecado domine, para que o pecado vença, e crucifica o Senhor com tua vida, e você não percebe. É preciso resistir, gente, é preciso vigiar. Segura essa lâmpada acesa, porque quem não está com o Senhor está contra Ele. Ainda mais aquela via sacra que a gente reza às quartas-feiras, que é a via sacra São Pedro e Julião. Ele diz assim numa das estações: quanto me dói, Jesus falando, São Pedro e Julião coloca na boca de Jesus e diz assim: quantas dores Jesus sente, quanto a tristeza de Jesus, quando do alto da cruz olha para os carrascos que o crucificam e vê no meio deles os seus filhos, os seus sacerdotes, suas consagradas,
seus coordenadores de grupo de oração, seus servos de oração, seus jovens consagrados à mãe. Ele vê no meio dele os seus acólitos, seus ministros, seus coroinhas, estão no meio dos carrascos, com a lança na mão, com o martelo na mão, os seus servos, os seus músicos, os seus ministros. Estão com a lança e os martelos na mão, o crucificando com suas vidas de pecado. Podemos ser amigos de Jesus desse jeito? A amizade com Jesus verdadeira, quando o seu coração é um antro, uma casa limpa, para que os demônios venham e façam a festa? E lá está o Senhor nos vendo, nos olhando, dizendo: nossa, eu não conheço fulano ali. Fulano ali não era daquele grupo de terça? Era dele mesmo. Não foi aquele ali que casou semana passada e falou para mim que era até que a morte o separa? Mas a mulher dele morreu. Jesus pergunta para o ladrão, né? Não é até que a morte o separa? A mulher dele morreu. Olha ali, os filhos do meu amor, abandonando a vigilância e abandonando um coração para viver sobre o domínio do pecado e não sobre a graça da fé. Gente, nós não podemos mais continuar assim. Gente, é preciso romper hoje e tomar a decisão de viver na santidade. É preciso viver hoje uma vida nova em Jesus, cheios do Espírito Santo, enchendo os nossos corações e as nossas mentes com este óleo, com esta unção, enchendo as nossas lamparinas para ficarmos vigilantes à espera do noivo, para estarmos em pé, para que quando o noivo chegue nos encontre vigilantes, prontos, o servindo, orando, pedindo um batismo do Espírito Santo, mantendo aquela casa limpa e as portas fechadas, mantendo aquela casa limpa e o coração blindado, mantendo a casa limpa, para que o Senhor possa nos concedendo graças, nos concedendo as graças que necessitamos para sermos seus filhos amados, seus filhos prediletos, para sermos seus filhos renascidos no Pentecoste. Que assim a palavra de Deus possa nos tornar, que assim os nossos grupos e assim a nossa vida católica cristã possa fazer com que nos tornemos também. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.